entender os nativos falando inglês? Como é que eu faço para melhorar a minha escuta, o meu listening? Me ajuda! E é isso que eu quero fazer no vídeo de hoje. Eu sou a Teacher Ferdanhone do canal do inglês e eu quero falar sobre como você pode melhorar, destravar a sua escuta. Mas antes eu quero te pedir uma coisa, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, já aciona o sininho de notificação, que é coisa rápida, jogo rápido, menos de 3 segundos você faz as duas coisas logo. E deixa o seu comentário aqui pra mim, sua dúvida, sua pergunta, e também, se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, combinado? Bora lá, que eu quero te dar algumas dicas, já vai anotando tudo aí. Bom, primeira coisa, eu quero que você entenda que nunca você vai destravar o seu ouvido, quer dizer, você até pode, nunca foi muito forte, mas vai demorar. Se você passar a ouvir os nativos, ouvir um podcast, ouvir uma entrevista só com as coisas, ou só quando você entender, isso não faz sentido. Como assim, Fernanda? Olha, talvez você tenha o seguinte comportamento, você vai, a professora ou o teu mentor, enfim, ou eu, falo pra você, ouça podcast. É que eu falo assistir porque eu vejo tudo aqui no YouTube, né? Mas enfim, assiste lá o podcast, não põe legenda nenhuma, vai só ouvindo, aí você faz, aí daqui a pouco eu pergunto, você não fez. A professora pergunta, você não fez, o teu mentor, todo mundo te questiona e você... Não, mas sabe o que é? É que assim, quando eu tiver um pouco mais de vocabulário, quando eu passar a entender, daí eu vou conseguir aproveitar mais. E a impressão que eu tenho é que, então, a dica que eu dei, a atividade que eu passei, a orientação que eu te dei, não... Eu sei que você está começando agora. Eu sei que tem um monte de palavra que você ainda não sabe. E por que será que eu falei para você, do início, já assistir um podcast, já ouvi aquela conversa? Mas o comportamento da gente é se envolver com coisas que nós nos sentimos confortáveis e seguros. Então, se eu coloco um play de um vídeo lá, de um áudio, e eu não tô entendendo nada, meu comportamento, a minha primeira atitude é vazar, fingir que é gás e sair vazando. Nossa, isso foi péssimo. Mas enfim, não é isso. Aí você fala, Fernanda, mas não vai adiantar nada se eu não entender nada. Não vai adiantar nada se eu não entender nada. Então, mas se você continuar com essa mentalidade, vai demorar muito pra você entender. Porque você só quer aprender uma palavra, sabe como que pronuncia. Pronto, essa palavra, quando eu ouvir ela por aí, eu paro pra ouvir. Se eu te jogar hoje lá no meio de Nova York, lá no meio, sei lá, de São Francisco, lá em Londres, e só tiver nativo falando inglês em volta de você, você vai sair correndo? Você vai voltar pro Brasil? Não, você vai querer ficar lá. Se você tiver atender, você tá trabalhando lá fora, você quer atender um cliente, sabe, ainda mais em época de Natal que a galera gosta de dar uma boa gorjeta para serviços prestados, né? Ah, não vou atender, porque eu não sei o que ele tá falando direito. Lógico que não, a gente vai se virar, né? Então a mesma coisa é o seu comportamento na aula, nos seus momentos de estudo e no seu dia a dia. É você ouvir mesmo quando você não está entendendo nada. Porque isso vai te criar um histórico com aquele som, com aquela pronúncia. Isso vai desbloquear o seu ouvido, o seu listening, né, que é a sua habilidade de escuta. Só que como não é um processo que a gente entende, a gente vê todos os caminhos dele, você fala, eu não vou fazer isso, porque te gera uma certa ansiedade. Só que não é esse o caminho. Então, ouça inglês mesmo quando você não estiver entendendo, mesmo quando é coisa que você... Mas assim, também não pega assuntos que não te interessam, pegue assuntos que você curte, para você ouvir e a tua curiosidade te ajudar até nesse caminho. Segunda dica que eu te dou, aprenda, anota aí, hein, essa segunda dica. A primeira é, não fique esperando entender do vocabulário para ouvir. Ouça de tudo, mesmo quando você está começando o estudo do zero e não sabe nada. Segunda dica, aprenda como que os nativos pronunciam frases inteiras. Um verbo depois do outro, palavras que vêm depois de ing. Vou dar uma dica aqui, ó. Como que os nativos fazem com a letra T quando vem depois do N? Seja na mesma palavra, ou uma palavra que termina em N, a outra começa com T. Só tô te dando uma dica do que acontece aí, ó. Porque às vezes certas letras não são articuladas. A gente também faz isso no Brasil, né? Por exemplo, ó, eu vou deixar ali debaixo da porta. Debaixo da porta. Te encontro no meio do caminho. Meio do caminho. É meio do caminho. Mas às vezes a gente não fala assim. Vou para a praia, a gente fala vou para a praia. Se a gente reduz, eles também reduzem. Mas como que é essa redução?
Então você aprender com frases inteiras, aprender perguntas inteiras, até um pouco mais longas. O que você fez no final de semana passado? Ou o que você está achando de trabalhar em casa? Como que foi o período de pandemia para você? Sabe assim, frases mais estruturadas, com mais palavras. Aprenda frases inteiras, não só a tradução, mas sempre a pronúncia. Como que os nativos pronunciam aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque você vai começar a perceber que não é que eles falam rápido o tempo todo. Às vezes é que eles encurtam a articulação do som. Não é que necessariamente está falando rápido. Uma terceira dica que eu dou para você é, tenha o compromisso com você, que a cada palavra que você aprende, cada verbo, cada gíria, cada substantivo, tudo que for palavra nova, você não só anota os exemplos com aquela palavra, não só anote os significados, porque às vezes em inglês, muitas vezes, né, uma palavra tem mais de um significado, mas você tem o comportamento de, nem que for buscar num tradutor, mas você digita a palavra e você pega lá a pronúncia. Aí você ouve de novo, aí você ouve e repete, ouve de novo e repete, você presta atenção em como você está repetindo. Esse comportamento te faz sempre estar ativo nos seus estudos. Isso é muito importante. Então, quando você começa a ter esse tipo de mentalidade, de atitude, de comportamento, aí é uma questão, meus amados, de só trazer mais inglês para os seus ouvidos, de forma consciente e inconsciente. Como assim? É a quarta dica. Consciente é quando você para fazer uma atividade, com a escuta, com música, com filmes, com séries, né, com áudio. Já inconsciente é você tá fazendo outras coisas, mas aquele som tá rolando. Você tá dirigindo, tá prestando atenção no trânsito, por favor, amém? Mas você tá ouvindo. Fernanda, mas eu não vou prestar atenção. Mas o teu subconsciente, o teu inconsciente, a tua mente vai criando um histórico com aquilo. E aí você vai ver, pô, você tava cozinhando ouvindo inglês, um podcast, uma música, tava dirigindo ouvindo inglês, tava tomando banho ouvindo inglês, aí para estudar. Então, quer dizer, você tá trazendo inglês ao seu redor o tempo inteiro, de forma consciente e inconsciente. Anota essas dicas, te permita um espaço de tempo, né? Se permita. Você, às vezes, está estudando já, sei lá, tem 2 meses e já quer entender todo mundo. Não é assim. Mas procure estudar muito com frases, textos com áudio, você observar como as pessoas estão pronunciando aquelas frases, você vai entendendo do jeito que o nativo pronuncia, você vai entendendo como que ele fala. Isso é muito importante. Estude também, vai mais uma dica extra aqui, reduções vocálicas. Eu não vou falar muito disso agora, mas tem a ver com o gonna, wanna, I'm gonna tell her. Tem alguma coisa a ver com esse gonna, com esse wanna, entre outros tipos de redução vocálica. Estude isso também, você vai começar a entender um pouco melhor os nativos. Combinado? Bom, eu não quero deixar esse vídeo longo. Qualquer dúvida, como eu disse no início, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo. Bye! I'll talk to you soon.